Viajando pelo espaço a dezenas de milhares de quilômetros por hora, é impressionante pensar que a Voyager continua avançando e funcionando mesmo depois de atravessar uma distância simplesmente absurda. Diante de uma viagem tão longa e de uma velocidade tão elevada, surge uma pergunta quase inevitável. Como uma espaçonave relativamente pequena conseguiu atravessar bilhões e bilhões de quilômetros sem colidir com um asteroide, um cometa, uma rocha perdida ou qualquer outro objeto pelo caminho? Afinal, quando imaginamos o espaço repleto de planetas, luas, asteroides e outros trocentos objetos, parece quase inacreditável que a sonda Voyager nunca colidiu com nada. No vídeo de hoje vamos entender como a missão Voyager continua intacta até hoje sem nenhuma colisão. Colisões no espaço podem parecer bastante raras, principalmente quando consideramos as enormes distâncias existentes entre os objetos. Mas isso não significa que elas simplesmente não aconteçam. Mesmo em regiões aparentemente vazias, existem partículas de poeira, pequenos fragmentos de rocha e micrometeoritos viajando a velocidades extremamente altas. E quando um objeto desses encontra uma espaçonave pelo caminho, mesmo sendo minúsculo, o impacto pode deixar marcas bastante perceptíveis. Um exemplo bastante interessante é o próprio telescópio espacial James Webb. Observe só essa imagem. Basicamente, o espelho primário do telescópio sofreu com muitas colisões de micrometeoritos. Mas só que existe um detalhe aqui. O espelho do James Webb é simplesmente gigantesco. É uma estrutura gigantesca para os padrões de uma espaçonave como a Voyager. Ou seja, temos aqui uma área de coleta de luz simplesmente enorme. Só que uma área maior também significa uma superfície maior exposta ao ambiente espacial e, consequentemente, mais oportunidade para que uma pequena partícula eventualmente encontre o telescópio pelo caminho. Esses impactos ajudam a lembrar que o espaço não é completamente vazio. Entre planetas, asteroides e cometas, existe uma quantidade muito grande de pequenas partículas, muitas delas impossíveis de serem acompanhadas individualmente. Algumas podem ter dimensões de poucos milímetros ou até menos, mas a velocidade relativa de uma colisão no espaço pode transformar algo minúsculo em um impacto simplesmente considerável. Agora, quando levamos essa ideia para uma missão como a Voyager, a situação começa a ficar ainda mais curiosa. Enquanto James Webb está operando no espaço há relativamente pouco tempo, as sondas Voyager estão viajando continuamente desde 1977. Isso significa décadas e mais décadas, atravessando diferentes regiões do Sistema Solar, passando por ambientes completamente distintos e acumulando uma distância que já alcança dezenas de bilhões de quilômetros. Durante essa jornada, a Voyager passou próxima de planetas gigantes, atravessou regiões por onde existem muitas partículas de poeira, cruzou o espaço existente entre as órbitas planetárias e continuou avançando até alcançar as regiões mais profundas do Sistema Solar. É uma viagem tão longa que, quando pensamos na possibilidade de pequenos objetos vagando pelo espaço, parece quase inevitável imaginar que em algum momento alguma coisa poderia aparecer exatamente em sua trajetória. E é justamente aqui que surge uma das perguntas mais interessantes sobre essa missão. Pois é, se um telescópio que está no espaço há pouquíssimo tempo já sofreu tantas colisões, imagine só uma sonda que está no espaço há muito, mas muito mais tempo. Por que então não sabemos de nenhuma colisão com a sonda Voyager especificamente? A resposta é mais complexa do que parece e tem a ver principalmente com a grandeza do espaço. Primeiramente, temos que considerar uma característica fundamental do lugar por onde as Voyager estão passando hoje. O espaço interestelar é absurdamente vazio. Não é vazio absoluto, porque existem átomos, partículas carregadas, raios cósmicos e minúsculos grãos de areia espalhados por essas regiões. Mas a quantidade de matéria é extremamente pequena quando comparada com qualquer ambiente que conhecemos na Terra. Medições estimativas para nossa vizinhança interestelar chegam a valores na ordem de décimos de átomos de hidrogênio por centímetro cúbico, mostrando o quanto essa matéria está espalhada por volumes gigantescos.
mas existe uma diferença muito importante entre encontrar uma partícula e encontrar alguma coisa grande o suficiente para representar uma verdadeira colisão. A maioria dessas partículas é formada principalmente por meros átomos. A Voyager está na prática atravessando continuamente esse material extremamente rarefeito, e seus próprios instrumentos conseguiram medir características desse plasma interestelar. O que seria realmente preocupante seria encontrar uma pequena rocha, ou, em uma situação extremamente improvável, um objeto ainda maior diretamente em sua trajetória. E isso nos leva à questão das proporções. Podemos imaginar que a Voyager percorreu uma distância gigantesca e por isso deveria inevitavelmente encontrar alguma coisa pelo caminho. Só que estamos comparando uma espaçonave de poucos metros com um espaço de dimensões inimagináveis. Mesmo viajando quase meio século pelo espaço, a Voyager continua sendo um alvo minúsculo atravessando um oceano praticamente vazio. É como tentar acertar um ponto microscópico perdido em uma região gigantesca, só que levado em uma escala muito maior. Quanto maiores forem os objetos que imaginamos, menor fica a probabilidade de um encontro. Asteroides, cometas e outros corpos não estão uniformemente distribuídos pelo espaço, como obstáculos em uma estrada qualquer. Existem regiões onde determinados objetos são mais numerosos, mas as distâncias entre eles continuam enormes. Na imensa maioria do tempo, simplesmente não existe nenhum objeto macroscópico próximo o suficiente para exigir esse tipo de preocupação. A sonda pode viajar por milhares, milhões, bilhões de quilômetros sem encontrar absolutamente nada. Só que isso não significa que nenhuma colisão já não tenha acontecido. Vamos entender. Primeiramente, não existe uma câmera externa acompanhando permanentemente a estrutura da sonda para que possamos observar sua aparência atual. E pequenos impactos de poeira ou micrometeoritos podem ter acontecido ao longo de sua jornada sem produzir uma consequência evidente para a missão. Afinal, as duas sondas continuam perfeitamente funcionais. O que sabemos é que não existe evidência de uma colisão catastrófica que tenha destruído a espaçonave, pois ela continua capaz de operar e transmitir dados décadas depois do seu lançamento. A Voyager continua sendo uma das missões mais importantes no espaço, a que mais viajou tão longe até agora. Só que ela continua sendo minúscula comparada a um espaço gigantesco. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aqui embaixo. Até a próxima!